Olá, dedicado aluno, tudo bem com você? Sou o professor Leandro Guimil. O meu sinal na comunidade surda é... Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar e aprender sobre as formas de representação e pensamento espacial. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para interpretar as formas de representação espacial de Manaus, sua relação com as demais cidades vizinhas. Para isso, usaremos diversos mapas temáticos do município de Manaus, estado do Amazonas. Para trabalharmos com mapas, agora que você já sabe que a nossa aula é sobre eles, precisamos usá-lo, é claro. Não se preocupe com isso, pois estamos com alguns mapas super atualizados para você, nosso dedicado aluno. Calma, antes você lerá uma notícia do nosso jornal Geo em Foco. É o jornal pedagógico da Geografia dos CENTEDs. Vamos ler juntos? Pronto, podemos começar a leitura. Atenção, vamos ler o título. Em 2021, a terceira maior ponte do Brasil, a ponte jornalista Felipe Dal, completa 10 anos de idade. Pausa aí, reflita comigo. Que ponte é essa? Será que você já passou por ela? Vamos continuar lendo. Nosso subtítulo. Com 3.595 metros de extensão, a ponte do Rio Negro liga a cidade de Manaus ao município de Iranduba, aqui no Amazonas. Foi inaugurada em 24 de outubro de 2011. É a única ponte sobre o nosso Rio Negro. Pronto, agora você está começando a entender que essa ponte é muito importante para as relações econômicas entre Iranduba e Manaus. Isso mesmo. Pergunte aos seus pais se eles lembram de como era demorado atravessar de Iranduba a Manaus sem a ponte, ou o caminho oposto, de Manaus para Iranduba. Vamos observar duas imagens tiradas no mesmo dia, no ano de 2019, com a diferença de alguns minutos entre elas. As duas fotos foram feitas de dentro de um barco, no meio do rio, com o objetivo de deixar a ponte do Rio Negro com um pano de fundo. Observe a imagem 1. Percebemos uma embarcação com a imagem da ponte do Rio Negro bem distante ao fundo. Interessante é que é possível ver apenas a parte central da ponte. Já na imagem 2, a ponte está praticamente toda visível. Observe como é distante atravessar de um lado ao outro. Notaram a importância dessa construção? Sim. Mas por que se investir tanto em algo tão caro e demorado para construir? Você acha que na relação entre as cidades existe uma hierarquia? Então vamos lá falar sobre as características da hierarquia entre as cidades ou hierarquia urbana. As principais características são cidades que exercem influência econômica sobre as outras, cidades que possuem infraestrutura urbana bem desenvolvida, cidades que atraem mais empresas e disponibilizam maior oferta de trabalho. O nosso último item, as cidades com concentração de maior população e mercado consumidor. O caso de Manaus e Iranduba acontece dessa forma. Manaus é mais envolvida economicamente e atende a todos os outros aspectos citados. Portanto, Manaus tem a capacidade de influenciar e atrair a população da cidade vizinha, Iranduba. A construção da ponte facilitou e ajudou a ampliar essa relação. Temos a seguir uma animação para melhor ilustrar a ideia de hierarquia entre as diferentes cidades. Observe a imagem. Ela mostra o município de Manaus e parte de alguns municípios vizinhos. As linhas em vermelho são as estradas e rodovias que ligam as cidades próximas. De azul temos o nosso Rio Negro, da direita para a esquerda, e o encontro com o Rio Solimões. Temos também 4 carros representando as pessoas que saem diariamente das suas cidades. Elas estão a caminho de Manaus. Agora você sabe que Manaus, a capital do estado, tem essa capacidade de atrair pessoas, mercadorias e empresas por ter infraestrutura urbana mais desenvolvida do estado do Amazonas. Vamos ver o que acontece? Antes, analise os pontos nos quais as setas pretas estão destacadas. O que elas apontam? Isso mesmo, são as duas margens do rio, que desde 2011 estão unidas pela famosa ponte do Rio Negro. Aqui em cima, ao norte de Manaus, temos o carro azul, saindo da cidade de Presidente Figueiredo. Temos o carro amarelo a nordeste de Manaus, saindo do município de Rio Preto da Eva. Temos também o carro vermelho, a leste de Manaus, está saindo da cidade de Itacoatiara.
O último carro é o carro preto, a sudoeste de Manaus, na outra margem do Rio Negro. Podemos observar o município de Manacapuru e bem ao sul, Iranduba. No centro da imagem, temos a área urbana de Manaus. Pronto! Vamos observar o que acontece agora? Olha o movimento dos carrinhos. É isso que acontece diariamente com Manaus. As pessoas saindo e chegando. Achou que eu havia esquecido dos mapas? Não esqueci. Na verdade, você já estava observando um deles. Na imagem anterior, observamos parte de um tipo de mapa, que representa a cidade de Manaus. Um mapa que descreve os locais das escolas municipais de Manaus. Mas atenção! Para podermos realmente chamar uma imagem de mapa, precisamos analisar se ela possui os elementos que compõem o mapa. Vamos começar pelo título, que é Bairros de Manaus, Escolas Municipais e Zonas de Transição. O objetivo desse mapa é tratar das escolas, mais especificamente das escolas municipais. O título te ajuda nisso. Depois, temos a escala, que representa enquanto foi reduzida a realidade do mapa para o papel. Temos também a orientação com a rosa dos ventos. Nesse caso, a indicação do norte é para cima. É preciso escrever ainda a fonte, isto é, a indicação de quem produziu e gerou as informações contidas no mapa. O último elemento destacado é a legenda. Nesse elemento, há informações descritas sobre o que o autor do mapa deseja informar e outros itens. Observe que cada pontinho representa uma escola. Esses pontos descritos aqui na legenda é o que ele representa. Você sabia que usamos o termo Encontro das Águas para descrever um ponto em que o Rio Negro e Solimões se unem para formar o grande Rio Amazonas? O Rio Negro carrega uma cor densa e escura por causa dos altos níveis de decomposição e de vegetação presentes em suas águas. Outra característica é a temperatura quente e o deslocamento lento do rio. Já o seu irmão, o Solimões, leva muitos sedimentos que formam a cor marrom, barrento. Ele é bem mais rápido e frio que o Rio Negro. Por conta dessas características, os rios levam muito tempo para se misturar totalmente. Como observamos no círculo. Olha que diferente. Isso acontece aqui bem pertinho de você. Pessoas do mundo inteiro vêm para vivenciar esse fenômeno natural. A melhor época para fazer esse passeio turístico é entre os meses de janeiro e julho, quando os rios estão no período da cheia. Ainda temos outros mapas para mostrar a você. Para o próximo momento, vamos perceber que de uma mesma ótica podemos produzir diversas representações e mapas de Manaus. Observe o primeiro mapa. O título é Bairro e Zona de Transição. É um mapa com o objetivo de descrever os limites dos bairros do município de Manaus. Observamos com facilidade o nome desses bairros. O mapa seguinte, o título é Zona Administrativa e Transição. É um mapa para descrever as regiões ou zonas geográficas nos quais os bairros estão organizados administrativamente. Temos 6 zonas: Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste e Zona Sul. Em quais dessas regiões você mora? Agora você já sabe. O título do próximo mapa é Logradouros. Ele é usado para descrever as rodovias, as vias, ruas, pontes, rios e até igarapés. O título do nosso último mapa é Bairros e Zona de Transição. Notem que ele é idêntico ao mapa anterior, no entanto, com mais informações sobre os bairros. E aí, dedicado aluno, gostou da nossa aula de hoje? Continue comigo, pois agora vamos exercitar nossos conhecimentos. Chegou a hora da atividade. Vem comigo! Vamos para a atividade 1. No caça-palavras, encontre 3 palavras associadas ao assunto estudado. Vamos lá? Eu sei que vocês já sabem. Vamos ver se você já encontrou a nossa primeira palavra. Isso mesmo, fonte. Vamos lá para a nossa segunda palavra. Observe bem. Isso mesmo, título. Vamos agora para a nossa terceira palavra. Podemos? Então vamos lá. Escala. Muito bom, né? Eu sei que você já estudou todas essas palavras na nossa aula de hoje. Não podemos esquecer que além do título e da fonte e da escala, nos nossos exercícios de hoje temos a rosa dos ventos e a legenda.
Vamos para a atividade 2. Observem comigo a questão. Manaus tem a capacidade de influenciar e atrair a população das cidades vizinhas. Qual ação facilitou e ajudou a ampliar a relação entre Manaus e Iranduba? Marque a alternativa correta. Letra A, construção da ponte. Será que é essa? Letra B, aumento do número de barcos. Não sei, hein? Letra C, construção de um aeroporto. E letra D, nossa última opção, construção de um porto. Vamos lá? Vamos pensar. Qual você marcaria? Vamos para a resposta? A resposta é a alternativa. Letra A construção da ponte. Parabéns, se você acertou, e se você não acertou, tenho certeza que agora você já sabe. Vamos para a atividade 3. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras no quadro abaixo. Nós temos no quadro a palavra marrom, temos a palavra Solimões e temos a palavra Rio Negro. Vamos ler o texto junto para nosso melhor entendimento. Venha comigo. O espaço possui uma temperatura quente e seu deslocamento é lento. Já o seu irmão, o espaço, leva muitos sedimentos que formam a cor espaço barrento. Ele é bem mais rápido e frio que o Rio Negro. Tenho certeza que você já sabe. Vamos ler agora comigo, completando as palavras corretamente. O Rio Negro possui uma temperatura quente e seu deslocamento é lento. Já o seu irmão, o Solimões, leva muitos sedimentos que formam a cor marrom. Isso, barrento. Ele é bem mais rápido e frio que o Rio Negro. Muito bem, você acertou, está de parabéns. Fique atento, pause o vídeo se necessário para o seu melhor entendimento. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, você aprendeu que a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, tem a capacidade de atrair pessoas, mercadorias e empresas, pois a sua infraestrutura urbana é a mais desenvolvida do estado. Vimos também que podemos conhecer pontos turísticos, como o Encontro das Águas ou a Ponte do Rio Negro, apenas com auxílio de mapas. Foi possível também perceber que com o uso de mapas temáticos, podemos descrever ou observar a cidade de Manaus de várias formas. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ajuda no entendimento sobre a sociedade na qual estamos inseridos. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!